Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos fazer mais um vídeo aqui do quadro Lendas do Universo DC. Pra quem tá chegando novo aqui no canal, eu homenageei a DC Comics aqui nesse quadro, em todas as mídias, em toda a sua história, tudo que ela fez de melhor. E hoje vamos contar uma história, a história por trás deste quadrinho aqui, a maior saga de super-herói de todos os tempos de histórias em quadrinhos. Crise nas Infinitas Terras, que todo mundo conhece, muita gente conhece e nunca leu, muita gente conhece por conta da CW. Eu só quero dar um aviso aqui pra vocês. Aquilo não é a Crise das Infinitas Terras. Aqui ela é uma pequena adaptação de baixo orçamento, não tem 5% da dimensão do que é a Crise. Acreditem em mim. Um dia vocês vão ler a Crise e vocês vão ver que aquilo ali não representa nem 5% da Crise das Infinitas Terras. Eu falo isso aqui não é querendo ser chato ou não e tal. É mais porque a galera, muita gente não leu de verdade, assim. Às vezes por oportunidade de não poder comprar ou algo do tipo. Em breve eu vou trazer a história do quadrinho aqui, mas aqui eu vou contar a história de como esse quadrinho foi feito, que é uma história muito legal, que é o seguinte. A DC Comics foi fundada em 1935. Ela vai fazer 100 anos em 2035, né? Eu sou ruim em matemática, vocês perceberam. Mas assim, em 1935 a DC Comics foi lançada e a Crise saiu em 1985. Por que a Crise das Infinitas Terras saiu? Ela não saiu por conta de que eles queriam fazer uma grande saga com super-heróis e tal. Ela saiu por necessidade. Eles precisaram fazer uma grande saga para arrumar a bagunça editorial que estava na DC Comics por conta do multiverso. Lá atrás, depois surgiu o Superman, aí depois surgiu o Batman, surgiu depois o The Flash, a Mulher Maravilha, Lanterna Verde e tal. Começou a sair, por exemplo, versões diferentes desses personagens de outra terra. Por exemplo, o Alan Scott era da Terra 2, se eu não me engano, junto com o Jay Garrick. E depois na Terra 1 teve o Barry Allen e o Hal Jordan, que são o mesmo personagem com identidades diferentes, concordam? Esses são os mais famosos, houveram outros inclusive. Quando surgiu o Barry Allen, o Flash Barry Allen, que deu início à Era de Prata nos quadrinhos e tal, e vendia bem pra caramba as HQs do Flash, mostrava que ele era fã do Jay Garrick, então ele lia Flash Comics, mostrava ele lendo os gibis do Jay Garrick, e aí os fãs ficavam pedindo para que o encontro dos dois acontecesse. Isso, se eu não me engano, foi em 1956, 55, por aí. Em 1961, a DC Comics criou o encontro entre os dois. Flash de Dois Mundos, de 1961, mudou a DC Comics pra sempre. Tem gente que fala que antes disso já existia o multiverso, que a Diana já tinha encontrado a Diana em outra terra e tal, mas não tinha sido oficializado, foi uma coisa muito aleatória assim. Flash de Dois Mundos foi oficializado o início do multiverso, a DC criou o multiverso. Se hoje você vê o multiverso aí a rodo nos cinemas ou nas séries ou no, sei lá, a DC inventou o multiverso. Aqui eles mostraram o Jay Garrick encontrando Barry Allen, Terra 1 e Terra 2. Aí, por exemplo, na Terra 3 tem o Sindicato do Crime, aqueles vilões nos moldes da Liga da Justiça e tal. A DC foi adquirindo editoras, por exemplo, Fawcett Comics com Shazam. Shazam era da Terra S. Então já foi estabelecido que existia duas terras, a Terra 1 e a Terra 2. Na Terra 1 tinha a Liga da Justiça e na Terra 2 a Sociedade da Justiça. Inclusive, os grandes eventos da DC eram o encontro das duas. Era fantástico, assim. Tem HQs muito incríveis. Cada um era de uma terra. Então, o que aconteceu? Começou a criar várias e várias terras. Por quê? Vinha um editor, falava assim, beleza, eu vou escrever o meu Superman. O meu Superman é da Terra 5. Ah, o meu, então, é da Terra 2. Na Terra 5, o Superman teve um filho com a Lois Lane. Na Terra 2, a gente sabia que existia o Superman e existia a Supergirl. Inclusive, a Supergirl é muito importante nessa saga da Crise nas Infinitas Terras. Supergirl da Terra 2 junto com o Superman da Terra 2, enfim. Então vocês sabem o que é o multiverso. Citei o exemplo aqui do Flash e do Lanterna Verde, que são personagens, são o mesmo personagem com identidades diferentes. Tinham vários outros assim. A gente descobre, por exemplo, que o Superman não é o último filho de Krypton. Eu falei isso aqui em algum vídeo passado, né? Tem a cidade engarrafada de Kandor, Supergirl, tem o Krypton. Tinha um monte de coisa, tá ligado? E aí, o que saiu de filho do Superman com a Lois Lane? Nossa, saiu um monte de filho do Superman em várias terras diferentes e tal. O Shazam, quando ele foi adquirido, por exemplo, da Fawcett Comics, ele era da Terra S. Aí a Terra 4, se eu não me engano, era a Charlton Comics, que tinha o Questão, o Besouro Azul e vários outros personagens. Então, de acordo com várias liberdades criativas, começou a se criar várias e várias terras ao longo dos anos, e isso foi perdendo o controle a partir dos anos 60, né? Então, digamos assim, dos anos 60, 1961 pra frente até 85, tinha várias e várias terras e várias cronologias. Não era uma cronologia, não era uma linha do tempo, do tipo assim, ah, o Superman nasceu lá na Action Comics e tal, a partir dali até 85 era um Superman. Não, eram vários Supermans, vários Batmans, vários e vários. Por exemplo,
o Batman da Era de Ouro, ele era diferente do Batman dos anos 60, dos anos 70, por exemplo. O Batman dos anos 70, Dennis O'Neil e Neil Adams, que revolucionaram o personagem e tal. Tinham várias divergências desse tipo. Vários personagens diferentes em terras diferentes. E aí o Marv Wolfman, uma das grandes lendas dos quadrinhos, é um grande roteirista. Ele era um cara que ele sempre quis fazer um mega evento. Só que mega eventos não davam dinheiro, olha só que loucura. Hoje em dia, se você não faz uma grande saga, sua editora não vende, tá ligado? Você consegue vender gibi do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, do Flash, você consegue vender solo de boa. Só que o que faz dinheiro mesmo é uma grande saga. Então sempre vai ter, por exemplo, agora vai ter o Dark Crisis, a morte da Liga da Justiça, teve o Relógio do Juízo Final, Heróis em Crise. Falando de algo mais recente aqui e tal, Flashpoint é recente e tal, foi o segundo grande reboot da DC. O primeiro foi o Crise nas Infinitas Terras, o segundo foi o Flashpoint, depois veio o Renascimento, enfim e tal. Veja bem como o mercado de quadrinhos na época era muito diferente do que é hoje. Esse aqui, ó, Liga da Justiça número 16 e aqui é o número 13, certo? Que é uma revista mensal. Então saía mensalmente, assim, as revistas e tal. Era difícil ter mega sagas, então você tinha, sei lá, uma junção, Liga com Sociedade. Se tava no volume 7, as primeiras edições era difícil vender. Então eles chegavam até determinado número, de repente as pessoas chegavam na banca e falavam, ah, você tá no número 7, então eu vou começar a comprar. Ia lá e comprava o gibi. Hoje em dia, se tá no número 40, as pessoas nem querem comprar, nem querem procurar o número 1. Não é porque vai ter muita coisa, é porque além do mercado ter mudado, por exemplo, naquela época, você pega os anos 80, por exemplo, não tinha internet, não tinha e-mail. Então, não tinha essa informação que a gente tem hoje, esse monte de conteúdo que tem hoje. Então a galera consumia gibi, comics e tal, eles consumiam muito mais coisas físicas, né? Então não tinha tanta informação, então eles focavam muito naquilo que eles gostavam. Hoje em dia, sei lá, você abre um vídeo no YouTube, assiste a metade, fecha a página porque, sei lá, cansei de ver o vídeo. Hoje em dia as pessoas não conseguem ouvir um álbum de música, tá? Tipo, gosto de rock progressivo. As pessoas não conseguem ouvir um Emerson, Lake and Palmer, tá ligado? Não conseguem ouvir, sei lá, um Yes da vida. Então as pessoas, elas, na época, elas consumiam diferente as coisas. Hoje em dia é o contrário, né? Tipo assim, hoje em dia ninguém quer uma cronologia muito grande, dá muito trabalho de você ficar lendo. Hoje em dia os quadrinhos também estão caros aqui no Brasil, enfim. Então, o sonho do Marv Wolfman era fazer uma saga em qualquer editora que fosse de super-heróis, assim, com todo mundo junto, assim. Pegar todos os bonecos. É que nem você brinca de bonequinho com seus primos, seus irmãos, quando você é pequeno, e você fala assim, pô, eu sou esse aqui, todo mundo tá com 5 bonequinhos brincando. Era o grande sonho do Marv Wolfman, ele que acompanhava os grandes encontros da Liga da Justiça e Sociedade da Justiça, que eles lançavam sempre no verão americano ali, basicamente em junho, maio, junho, que é a época das férias escolares, então vendia a rodo nessa época, que era de prata pra frente, né, depois do Flash de Dois Mundos. E aí ele sonhava em fazer isso, e então ele fez, junto com o Jorge Pérez, os Titãs. Eles colocaram lá o Exterminador, tal, Contrato de Judas, tal. A melhor fase dos Titãs é do Marv Wolfman e o Jorge Pérez. Sim, saiu aqui no Brasil Lendas do Universo DC e tal. Como tinha várias terras e cada herói era de um jeito, de uma terra e tal, chegou um dia que um fã mandou uma carta pra DC Comics perguntando sobre a revista do Lanterna Verde, o quadrinho do Lanterna Verde. E ele perguntava o seguinte: por que personagem tal não conhece o Hal Jordan, sendo que há 3 anos atrás ele já conhecia o Hal Jordan? E a DC teve que explicar pro cara, não, porque esse Hal Jordan, ele não é canônico. Canônico é o outro de tal terra tal. Um dia a gente vai explicar pra vocês e tal. E aí eles começaram a ver que tinha muito problema de editorial em termos de cronologia, porque eles tinham várias cronologias juntas, virou uma bagunça. Pensa no cinema assim, você faz um filme do Batman, não é o que tá acontecendo hoje, tá? Você faz o filme do Batman com Robert Pattinson, aí você faz um com Michael Keaton, um com Ben Affleck, aí você traz de volta o George Clooney, você faz um filme com ele, um outro com o Christian Bale, aí você coloca vários personagens aqui, o grande público vai se confundir, vai falar, ué, mas qual que é do universo DC? Esse ou esse? Qual que é canônico, entendeu? Tipo, o que é diferente do que tá acontecendo aqui? O The Batman é aqui, o Michael Keaton e o Ben Affleck estão aqui e tal, é outra coisa. Lá eram muitos personagens, muitos e muitos. Que nem eu falei, o Superman teve vários filhos. Fora os heróis que a DC comprou das outras editoras da Fawcett, da Charlton Comics e tal. E aí, em 1981, o Marv Wolfman conseguiu o aval da DC para fazer Crise nas Infinitas Terras. A editora percebeu que precisava fazer essa saga para arrumar a bagunça. Porque não é simplesmente assim... Por exemplo, você tem uma grande editora, um corpo editorial gigante... Aí você não chega e fala assim, vamos zerar aqui, esse aqui é o último gibi, vamos zerar. Não, tipo, você tem que explicar por que vai zerar, entendeu? Senão ia ser uma coisa muito mal feita e não ia fazer bem pra editora e pra marca. Então eles tiveram que fazer uma saga, um mega evento que nunca tinha sido feito nos quadrinhos. Aí entra uma história que é a seguinte: a concorrência da DC soube que a DC ia fazer a Crise nas Infinitas Terras, eu não lembro em que ano, e eles fizeram Guerras Secretas. Só que, segundo um amigo meu que leu e tal, ele disse que tem uns 30 personagens nessa saga. E que vendeu bem e tal, e fez
e fizeram uma parceria com a Mattel pra vender brinquedo e tal. Então foi uma grande jogada de marketing. Eles souberam antes que a DC ia fazer a crise, se adiantaram e fizeram antes Guerras Secretas. Mas a crise foi preparada em 81 e aí eles falaram assim, não vamos lançar em 81, a gente vai lançar em 85, que é quando a editora vai completar 50 anos. Ou seja, 50 anos de cronologia. Vocês têm noção do que é 50 anos de cronologia? E aí eles começaram a fazer uma forte pesquisa de como vamos fazer a crise, como isso vai acontecer. Eles contrataram um cara, isso mesmo, um cara pra ler tudo que a DC tinha feito durante os 50 anos. Jogaram o cara dentro do arquivo da DC lá. Mano, imagina, eles contrataram uma pessoa, não foram 5, não foram 10, foram uma, tá ligado? Pra ler 50 anos de cronologia. Esse cara ficou preso nos arquivos da DC lá. E aí eles falaram pro cara assim, anota tudo. Então imagina que ele deve ter anotado: Superman Terra 1, cabelo tal, o S é assim, ele é um pouco mais magro, a capa é desenhada desse jeito, ele se comporta assim, 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 ele começou na revista tal, ele teve tal filho com a Lois, ele não sei o que, derrotou o Lex. Tipo, imagina o quanto esse cara não leu de DC Comics, quanto que esse cara não sabe de DC Comics. E aí depois ele deve ter feito uma bíblia lá na DC. Muita gente fala que tem um fichário gigante lá na DC Comics, que é tipo a bíblia da DC, de tudo que esse cara anotou. E tem um grande lance também, que é o seguinte: o Marv Wolfman é um grande roteirista, o George Pérez é o co-roteirista a partir da... eu não sei se é da edição 5, acho que mostra aqui no gibi e tal, não sei se é da edição 5 ou da edição 6, ele vira o co-roteirista junto com o Marv Wolfman. E o George Pérez foi um grande desenhista e tal, desenha super-heróis como ninguém. Só que tinha um lance que era assim, ele próprio não sabia como que era todos os super-heróis. Pra quem não sabe, Crise das Infinitas Terras tem todos os personagens da DC nesta saga. Isso mesmo que vocês ouviram, tem todos os personagens da DC nesse gibi. Por exemplo, ele não podia errar a cor de uniforme de personagem, cabelo do personagem, a cor da pele, como que era desenhado o símbolo do personagem, porque existiam fãs de todas essas terras, tá ligado? E a galera na época, nos anos 80, consumia muito mais quadrinhos do que consumia hoje, tá ligado? Vendia mais quadrinhos do que se vende hoje. Então, eles tiveram que fazer essa pesquisa, tudo consultava esse cara e tal. Em 81, eles planejaram a crise, e a crise só foi sair em 1985. A Crise das Infinitas Terras é a saga mais importante da DC. A DC, ela teve 3 reboots, né? Foi a Crise, o Flashpoint, e depois teve um reboot no Renascimento. Mas tem um ponto que eu falei que é assim, ninguém fazia super sagas. Teve, beleza, o Guerras Secretas e tal, mas na época ninguém fazia, certo? E não desse tamanho, do tamanho que é a crise. Porque tem muito personagem, tem todo mundo da DC tá ali. Até o personagem que nem era da DC na época, foi adquirido com o tempo, que era assim, né? Tipo a Fawcett e a Charlton Comics, eles estão dentro da história e tal. Mas olha só como essa história é muito ambiciosa e poderia ter dado muito errado se a crise não fosse foda igual ela é. Porque a história é muito foda, ela é muito cativante, ela te fisga logo no começo, quando você tá lendo as primeiras páginas. Você não quer parar até terminar, porque ela é muito, muito incrível, muito grandiosa, assim, muito épica, tá ligado? Que é o que representa os heróis da DC. Se essa história tivesse sido ruim, talvez a DC Comics não seria o que ela é hoje. Então, o que acontece? Você tinha 50 anos de cronologia, de repente se juntou todo mundo à reunião editorial da DC e falou assim, ó, vamos encerrar a editora. Vocês têm a mínima noção do que é isso? Vamos encerrar a DC Comics, vamos zerar tudo isso e começar do zero. Isso em 1985, quando, tipo, mano, tinha assistido uma grande saga, tá ligado? Só que não era nem a metade do tamanho da crise. Então imagina, quando tava chegando perto da Crise das Infinitas Terras, tinha os escritores ali do personagem e tal, de cada personagem. Por exemplo, o escritor do Lanterna Verde chegava no cara e falava assim, daqui a pouco a sua revista vai acabar, porque a gente vai chegar na crise. Fora que todas as revistas tinham que plantar pistas do que ia acontecer na crise, tá ligado? Eu não sei como que saiu aqui no Brasil, mas provavelmente deve ter saído em formatinho, em 12 edições, se eu não me engano, que foi o que foi lançado lá fora e tal. Cara, a crise é uma parada muito grandiosa, do tipo assim, quando você lê a crise, você para pra pensar nela, você fala, imagina o trabalho que isso aqui não deu. Tem quadros que só o George Pérez, na minha opinião, consegue desenhar, que é assim. Por exemplo, tem uma cena lá que tem todos os heróis numa sala, que eles vão ter uma reunião. Todos os heróis não, a maioria deles, né? Quase todo mundo lá dentro, tá ligado? Quase todo mundo não, assim, tipo a grande parte dos principais ali. E o George Pérez desenha perfeitamente um por um. O Superman da Terra 1, ele é diferente da Terra 2, o S é diferente, o cabelo é diferente, tipo, a Supergirl é diferente, a Mulher Maravilha, tipo... Os personagens são diferentes. Então, não tinha muito precedentes do que fazer. Principalmente porque não era só uma grande saga. Você ia encerrar DC Comics. Você ia zerar. Não à toa que depois que encerra
Crise nas Infinitas Terras, quando acaba, o que eles fizeram? Eles pegaram e falaram assim, beleza, agora a gente vai começar do zero, mas vamos começar de verdade, vamos trazer os melhores caras pra trabalhar aqui. Frank Miller assumiu o Batman, o John Byrne o Superman, Jorge Pérez a Mulher Maravilha, Mike Baron com o Flash, o Mark Grell com o Arqueiro Verde, o Keith Gibbons com Lanterna Verde e a Liga da Justiça, que era chamada de Liga da Justiça Internacional e tal. Eles pegaram os melhores caras da indústria e chamaram pra trabalhar nos seus heróis do zero, né, pra começar de novo. Lembrando, o Flash do Mike Baron era o Wally West, porque o Barry Allen ele ficou 30 anos morto nos quadrinhos. Provavelmente vocês cresceram com o Wally West, que é o Flash das animações da Liga da Justiça. Não à toa que ele é querido por muitos, inclusive. Eu adoro o Wally West. Então o Mike Baron, ele não pegou o Barry Allen, ele pegou o Wally West pra fazer, sabe? Logo depois o Mark Millar e o Grant Morrison fizeram lá uma fase muito legal dele, que tem um Flash negro, enfim. Muitas coisas legais foram acontecendo com esses personagens ao longo do tempo. É bem mais recente, assim, o Jeff Jones fez o Lanterna Verde, mas antes teve o Crepúsculo Esmeralda, que é sensacional. Então quando terminou a DC, ela recomeçou com o pé na porta, né, com todos os personagens. E de novo, velho, você não tinha dimensão do que poderia ter sido isso. Poderia ter dado muito errado. Foi muito corajoso da parte da DC, mas foi tudo muito bem pensado. E um dos grandes heróis da crise é o Peter Sanderson, que é o cara que ficou nos arquivos lá da DC, lendo 50 anos de cronologia de histórias e, nossa, imagina quanto esse cara não trabalhou, velho. Lógico que isso não foi durante um ano, deve ter sido durante uns 4 anos, eu acho, se eu não me engano. Mesmo assim, é muita coisa pra você ler, muita coisa pra você absorver. É muito louco o que aconteceu. Essa história da crise é muito legal, porque eu vou falar aqui da crise, a história depois, no Lendas do Universo DC também, fazer um videozão especial e tal, vou reler pra pegar mais detalhes e tal, trazer pra vocês. E muita gente tem sonho de ver isso no cinema, eu já adianto logo de cara, isso aqui pra você fazer no cinema, você tem que planejar 15 anos de filmes, porque não dá pra fazer, tipo, só com as séries, igual foi a CW, tá ligado? Com as séries e filmes, eu acho que ia ficar uma coisa meio porca, assim, porque se você ler a crise, você sabe o que eu tô falando, é uma coisa muito bem pensada, é muito bem planejado. Todos os heróis têm um peso que, sei lá, enfim. Resultado final, Crise nas Infinitas Terras saiu, foi um sucesso, vendeu pra caramba, assim, até hoje é a maior saga de todos os tempos das histórias em quadrinhos. Tem todos os personagens da DC nessa saga, é fantástica, é uma história muito boa. Como história ela é muito boa também, ela não é só grandiosa, ela é uma história muito boa, muito fluida, muito da hora, tipo uma história é um gibi foda assim de super-herói, sabe aquele gibi que você lê e você ama de qualquer jeito, é sensacional. Depois de um tempo, acho que entrevistaram o Marvel Wolf, não sei se foi alguma revista, e perguntaram assim pra ele, nossa, mas por que a Crise das Infinitas Terras foi feita? Ele falou, certamente não foi pra vender brinquedos. Alfinetando a concorrência como sempre. Sempre tinha isso, né? Tipo, empresas rivais se alfinetando é super normal. Bom, escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa história da crise. Você quer que eu traga mais histórias assim do universo DC aqui no Lendas do Universo DC, beleza? Tamo junto, até a próxima.